Olá pessoal, essa é a parte 3 da revisão, onde iremos falar de determinantes, matrizes inversas e análise de sistemas quanto à existência e quantidade de soluções, certo? Então aqui, começando com determinantes, eu separei os dispositivos para os casos de ordem 2 e de ordem 3. O dispositivo para o de ordem 2 diz que o determinante de uma matriz de ordem 2 vai coincidir com o cálculo da multiplicação dos termos da diagonal principal menos a multiplicação dos termos da diagonal secundária, certo? Já para o sistema de ordem 3, o dispositivo pede para dobrar as duas colunas, vamos repetir a primeira coluna e a segunda coluna, e fazer multiplicações em diagonal. Então, vamos aqui multiplicar no sentido da diagonal principal, a multiplicação tem sinal positivo, certo? E no sentido da diagonal secundária, a multiplicação tem sinal negativo. Então, por isso tem esse menos aqui. Este cálculo, o que se origina com esse dispositivo prático, coincide com o mesmo cálculo se a gente tivesse aplicado a própria definição que nós estudamos lá em vetores de geometria analítica. Quais são essas definições? Nós vimos a definição por expansão em cofatores, também é muito utilizada a definição por redução por linhas, certo? As mais utilizadas, existem outras, ok? Essas duas definições também se aplicam no 2x2 e 3x3 e elas são fundamentais para os casos de ordem maior que 3, ou seja, 4x4, 5x5, só se calcula determinante através das próprias definições, porque não há os critérios práticos, os dispositivos práticos para esses casos, certo? Bom, aqui nós destacamos alguns teoremas deste assunto de determinantes, só para vocês poderem relembrar. O teorema 1, ele está relacionado com a definição de expansão em cofatores, porque ele diz que se você escolher qualquer linha ou qualquer coluna da matriz e multiplicar os seus termos pelos seus respectivos cofatores e somar, o resultado obtido vai ser o mesmo, independente da escolha que você fez. Esse teorema ele serve para chamar a atenção da gente, então, que o cálculo utilizando expansão em cofatores, ele independe da escolha que você irá fazer, dando para a gente, então, uma liberdade de escolher aquela linha ou aquela coluna que tenha maior número de entradas nulas, por exemplo, para facilitar o nosso cálculo, ou uma escolha que você queira fazer. Já o teorema 2, ele diz respeito às matrizes triangulares inferiores, superiores e até mesmo as diagonais. Nesses casos, o determinante coincide sempre com a multiplicação dos termos da diagonal principal, certo? Esse teorema 2 está relacionado com a definição de determinante por redução por linhas. Então, a gente aplica redução por linhas, transformando as matrizes em triangulares para, então, chegar na conclusão que o determinante da matriz triangular é a multiplicação dos termos da diagonal principal. E já o teorema 3, ele se aplica em ambos os casos e diz que se uma matriz tiver linha ou coluna igual a zero, toda nula, o determinante vai dar sempre zero, certo? Bom, o que são matrizes inversas? Ou seja, quando é que uma matriz é invertível? A definição diz que uma matriz A é invertível se existir uma matriz B, que quando você multiplicar por A, o cálculo dá igual à identidade. Esse cálculo tem que ser feito de ambos os lados. Então, A vezes B dá a identidade e B vezes A também dá a identidade. Quando isso acontece, a gente diz que esse B é a inversa de A e o símbolo que nós vamos utilizar é esse elevado a menos 1, certo? Esse teorema aqui, ele é importante e vai ser utilizado lá no algoritmo da inversão. Ele diz o seguinte, olha só, se uma matriz ela tiver inversa, que ela vai ganhar o nome de invertível, nem toda matriz tem inversa, as que têm inversa, elas se chamam invertíveis ou inversíveis, as que não têm inversa, elas vão ser chamadas de singular ou não invertível, certo? Todas aquelas que têm inversa, a gente consegue convertê-las através de operações elementares na identidade. A gente consegue chegar na identidade aplicando operações elementares. E essas mesmas operações elementares
quando aplicadas na própria identidade, vão gerar o A-1, que é a matriz inversa. Bom, então nós vamos com isso construir um algoritmo para a inversão de matrizes. Como que é esse algoritmo? Nós vamos construir uma matriz grande composta pela matriz A e pela identidade, uma do lado da outra. E com o objetivo de transformar a matriz A em identidade, você vai aplicar operações, e as operações que você deverá aplicar, elas serão aplicadas em todos os termos da linha que definida tanto por A como por I, pela identidade, certo? Muito bem. Então, quando você começa a fazer essas multiplicações, esses cálculos, se você conseguir transformar o A em I, consequentemente, a matriz que antes era identidade vai agora assumir novos termos, e esta matriz será o A-1, ou seja, será a inversa de A. Então, se você não conseguir transformar o A em I, então, consequentemente, a matriz aqui do lado direito não é o A-1 e não vai existir esta matriz inversa, certo? Muito bem. E a análise de sistemas? Que análise é essa? Análise de sistema quanto à existência e quantidade de soluções. Nós temos aqui dois sistemas para a gente analisar, olha só. O sistema X igual a B, nós estamos aqui usando esse B, que são os termos independentes, não todos nulos ao mesmo tempo, porque se for todos nulos ao mesmo tempo, nós vamos chamar ele de homogêneo, certo? Então, nós destacamos aqui dois casos. Se a matriz dos coeficientes ela é invertível, se o A é invertível, se o A for invertível, o determinante tem que ser diferente de zero, porque se o A é invertível, pelas análises aqui anteriores, você consegue transformar A em I. Então, nunca terá linha de zeros aqui na matriz A. E lembra que não vai ter linha de zeros na matriz A, então você vai conseguir e essa matriz A, além disso, vai ser convertida em identidade. Então, é impossível que esse determinante aqui dê zero. Tem uma justificativa melhor lá nos estudos que vocês fizeram, lá em vetores de geometria analítica, que vocês podem voltar e dar uma olhada, certo, pessoal? Então, quer dizer que existe o A-1. Então, nesse sistema X igual a B, quando você multiplica o sistema todo por A-1, você vai ter A-1 vezes AX é igual a A-1 vezes B, certo? Só que A-1 vezes A é identidade pela própria definição. Então, vai ficar aqui a identidade vezes X é igual a A-1 vezes B. Só que identidade é o elemento neutro da multiplicação. Então, I vezes X dá o próprio X. Então, X é igual a A-1 vezes B. Então, aqui, ó, nós temos uma expressão para o vetor X, que é o vetor que guarda a solução. Ou seja, nós temos uma expressão para a própria solução. Ela é única nesse caso. Agora, se o A não é invertível, nesse caso do A não ser invertível, quer dizer que o determinante de A dá zero. E nesse caso, nós teremos duas análises para fazer. Se o determinante de A dá zero, então quer dizer que lá naquela inversão de matrizes, ou no próprio escalonamento, você vai ter uma linha de zeros. Só que você não sabe o que acontece aqui nos termos independentes, certo? Já que é um B, nós temos valores diferentes de zero. Mas pode acontecer que, se nesta entrada aqui dos termos independentes tiver um zero, aí você não vai ter inconsistência. Aí, nesse caso, o sistema tem solução e vai ter infinitas, porque vai ter uma linha toda de zeros. Mas pode acontecer dessa entrada aqui ser não nula, e aí você vai ter uma linha de inconsistência. Por exemplo, uma linha de inconsistência poderia ser... Eu tô contando só o finalzinho aqui, podia ser uma ou mais linhas nulas, certo, pessoal? Eu tô considerando aqui, então, só 3 variáveis, suponha que aqui deu o número 2 no final. Então, por que essa última linha aqui é uma linha de inconsistência? Porque vai gerar pra gente 0 vezes x1, 0 vezes x2, mais 0 vezes x igual a 2, que vai ficar 0 igual a 2. Isso aí é uma coisa falsa, né? Uma sentença falsa, então é inconsistência. E por último, o sistema homogêneo AX igual a vetor nulo. Esse sistema aqui, ele sempre tem solução. Uma delas
é o próprio vetor nulo, que é chamado de solução trivial. Resta saber se tem mais solução, certo? Então, se o A tiver inversa, vai ser esse A menos 1, a sua inversa, onde nós vamos multiplicar aqui em ambos os membros por A menos 1. E olha só como é que vai ficar o cálculo. A menos 1 vezes AX é igual a menos 1 vezes vetor nulo, certo? Só que A menos 1 vezes A é identidade. Então, identidade vezes X... E A menos 1 vezes vetor nulo é o que? Dá vetor nulo. E vezes X dá X. Então, X é igual a vetor nulo. Ou seja, a única solução vai ser o vetor nulo se o A for invertível. Agora, tem o caso do A não ser invertível. A não invertível é quando o determinante é zero. Então, já que não tem inversa, não tem como fazer essa multiplicação que nós fizemos aqui anteriormente. Só que o A não ter inversa quer dizer que lá no escalonamento teve uma linha de zeros. Só que agora o sistema é homogêneo, então nós temos certeza que o termo independente aqui também é zero. Então agora nós temos uma linha toda nula, e linha toda nula significa ausência de pivôs, que nós vamos acrescentar o parâmetro para a variável livre e terá infinitas soluções. Então nesse caso aqui, ó, nós temos sempre infinitas soluções, certo? Então, recapitulando, se o A é invertível, única solução, e ela vai ser a solução nula. A não invertível, infinitas soluções. Ok, pessoal? Bom, nós temos aqui 2 exercícios, um para você resolver, encontrar a solução do sistema por eliminação gaussiana, e outro para você analisar a solução, analisar os sistemas quanto à existência e número de soluções. Gostaria que vocês fizessem, depois eu vou colocar explicações de alguns deles, certo? Para vocês tirarem algumas dúvidas. Aqui estão nossas referências bibliográficas, principalmente essa número 2 aqui, que é que nós vamos utilizar como livro-texto. Bom, então é isso a nossa revisão. Eu espero que vocês façam um ótimo estudo aí e uma ótima revisão. Até a próxima!